Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações. Quando nós reconhecemos a soberania do Senhor, tudo muda na nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que quando colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando colocamos a nossa vida diante do altar do Pai Eterno, Ele tem sempre uma bênção para a minha vida, tem sempre uma bênção para a tua vida, porque o Senhor, Ele quer nos fazer felizes, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos dar um caminho reto para que por Ele possamos andar, para alcançarmos a vitória, alcançarmos a realização na nossa existência. Procure, irmão, procure colocar a vontade do Senhor na vossa vida. Procure colocar a vontade do Senhor. Vamos para a leitura do texto, para a nossa meditação. Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Mais uma vez, Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus ouve o clamor daquele coração que, quebrantado, aproxima-se do trono, aquele coração que clama pela graça do Senhor, aquele coração que entrega-se por completo ao Todo-Poderoso, deixa-se mover pelo Espírito Santo e busca de Deus a direção para a sua existência. Vivemos dias difíceis. Nós não podemos dizer que não é verdade. Nossos dias estão difíceis, são dias complicados, dias de muitas lutas, dias de muitas filosofias, dias de muitos costumes, dias de muitas práticas, e tudo isso nos envolve de uma forma tão profunda, envolve a pessoa de uma forma tão intensa, irmãos, que às vezes perde-se a noção daquilo que é de Deus, perde-se a noção daquilo que é do Senhor, e as pessoas se deixam guiar, como se tateando pelo escuro, Mas na verdade, amados, nós temos a luz que brilha no horizonte, nós temos uma resposta sempre presente, nós temos uma palavra sempre ao nosso alcance, nós temos alguém que está sempre pronto a ouvir o nosso clamor, a estender as suas mãos, a nos orientar, a nos dirigir e, por fim, a nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Mas o grande problema, irmãos, o grande problema para muitos é que desejam receber aquilo que Deus tem para dar, mas não desejam pagar o preço que o Senhor cobra, porque tudo na vida tem um preço, irmãos. Para que você receba a solução para os teus problemas, o Senhor exige algo pequeno na verdade. Não é uma questão financeira, mas o Senhor exige que você derrame diante dele o seu coração. O Senhor exige que você entregue para Ele a tua vida. O Senhor exige que você faça uma renúncia completa dos teus desejos, dos teus planos, daquilo que você acha importante, das filosofias, dos costumes, das práticas, que você renuncie tudo isso, irmãos, para que haja um recomeço na vida. A vida é assim, irmãos. A vida exige recomeços. Sempre exige recomeços. Todos os nossos dias nós precisamos passar por um recomeço, é verdade. E quando nós queremos a bênção do Senhor, nós precisamos também passar por um recomeço. É um recomeço de visão, um recomeço de proceder, um recomeço de vida, um recomeço de atitudes, porque nossas atitudes precisam ser novas. As atitudes que eu preciso tomar, elas necessitam que sejam novas atitudes, novas práticas, novos costumes, novo posicionamento em todos os aspectos da nossa existência. Porque nós, irmãos,
A partir do momento que aceitamos Cristo Jesus como aquele que é o Salvador, aquele que é o Redentor, nós passamos a ser orientados de forma direta por Ele, passamos a ser dirigidos de forma direta por Ele, e essa direção que vem direta do trono dos céus, ela não pode ser desvirtualizada de forma alguma, ela não pode ser desvirtuada de forma alguma, porque a verdade do Senhor é única, é perene, é constante, é eterna, é imutável. Nós temos visto que as pessoas nesses tempos complicados nos quais estamos vivendo, as pessoas mudam aquilo que é imutável. Os costumes do Senhor, a vontade de Deus, elas estão sendo moldadas segundo a vontade do homem, segundo aquilo que o homem deseja que seja. Não mais, irmãos, não mais paga-se o preço de cumprir a vontade do Eterno, porque tornou-se mais fácil você adaptar a vontade de Deus à tua vontade, não é verdade? Quantas pessoas estão adaptando a vontade de Deus? Leem a palavra do Senhor, leem a Bíblia, mas prefere viver os seus costumes, viver fundamentado em filosofias, viver fundamentado naquilo que as pessoas acham, naquilo que as pessoas concluem e deixam de lado a verdade do Senhor. Mas eu quero falar para você, a vida não é grátis. Nada nessa vida é grátis, irmãos. Quando nós vemos alguém oferecer algo gratuitamente, você pode ficar esperto, porque por outro aspecto, aquela pessoa quer ganhar alguma coisa. Infelizmente nada nessa vida é grátis. E uma das coisas que nós precisamos entender também, que a salvação ela tem um preço. Eu sei, claro que sei, que Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ter a minha vida restabelecida. Sim, tenho plena consciência disso, é bíblico, é uma verdade, mas não me refiro a esse aspecto, eu me refiro ao aspecto em que você precisa pagar o preço para fazer a vontade de Cristo Jesus, para satisfazer Cristo Jesus na tua vida, e esse preço é a luta contra a carne, é a luta contra a sociedade, é a luta muitas vezes contra a família, é a luta muitas vezes contra filosofias loucas que existem por aí, que ensinam ao homem viver segundo os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, fazendo aquilo que eles acham corretos. Mas quando você traz isso para a luz da palavra de Deus, quando você traz essa verdade do homem para o contexto da palavra, para a luz da palavra, você vai descobrir que vivem totalmente fora da realidade do Senhor. Estão vivendo num caminho, estão trilhando em um caminho que os afasta dia após dia da presença de Deus, que os afasta do Senhor e os faz andar por caminhos de morte, por caminhos errados. E não é isso que eu quero para você que me ouve, e não é isso que o Senhor deseja para a tua vida, porque Deus tem um plano na tua existência. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Na tua vida, minha irmã, você que me ouve nessa tarde, você que ouve esta palavra, Deus tem um plano na tua existência. Mas algo interessante, irmãos, é que o Senhor não força que os seus planos sejam aceitos por nós. O Senhor coloca diante da gente, o Senhor nos oferece os planos, oferece aquilo que nós precisamos observar para que tenhamos sucesso na nossa vida diária. Mas o interessante é que o Senhor não impõe, Deus não impõe isso, Deus coloca de uma forma voluntária para que aqueles que assim desejarem possam tomar posse e assim viver, e aqueles que vivem esta verdade do Senhor são abençoados de uma forma profunda, maravilhosa, intensa, a ponto de ser impossível descrever as bênçãos do Senhor. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 6, versículo 33, nós temos aqui uma recomendação de Cristo Jesus. Uma recomendação daquele que deu sua própria vida para que eu pudesse ser salvo, que deu a sua própria vida para que você que me ouve fosse salvo, fosse salva. Este é Cristo Jesus, e Cristo olhou para a nossa situação e disse: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer.
Você entendeu, irmãos? Há uma prioridade na nossa vida. A vida do ser humano é marcada por uma prioridade. Deus tem algo para nós e Ele exige que esta vontade se manifeste na nossa vida. Ele quer que nós primeiro olhemos para Ele, que o nosso olhar esteja fixado na graça, fixado no Todo-Poderoso, que o nosso olhar esteja voltado totalmente para o trono branco, o trono do Todo-Poderoso. O Senhor quer que nossos olhos estejam voltados para Ele, e quando nós voltamos o nosso olhar para o Senhor, o nosso coração é movido a fazer aquilo que Deus quer, e Deus quer que nós o busquemos em primeiro lugar, que nós estejamos cada dia mais próximos a Ele, querendo receber aquilo que dos céus tem o Senhor para nós. É assim, amados, mas para que eu receba as bênçãos do Senhor, entenda isso. Para que você receba as bênçãos de Deus, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, nós temos que observar a orientação de Cristo. E Cristo diz: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Quantos que me ouvem neste momento que estão querendo a bênção de Deus, a solução para os seus problemas? Talvez a tua vida está vazia, um sofrimento profundo, um vazio de alma, algo assim que você não consegue expor, não consegue explicar, porque a vida não tem sentido, a vida é vazia, a vida é ruim. Você, meu Deus, você não tem nada de bom você não tem nada de bom para aproveitar da existência humana. Talvez você fale: Elias Oliveira, minha vida não vale nada. A minha vida não vale nada. Mas por que você está nesse estado? Você já parou para fazer uma análise verdadeira do porquê desse estado? Talvez você fale: Elias Oliveira, é porque é desse jeito mesmo, é porque Deus quer assim. Tem uns que são corajosos, jogam os pepinos, jogam os problemas para Deus. Elias Oliveira, eu estou assim porque Deus quer que seja dessa forma, porque Deus isso, porque Deus aquilo, ou porque você observa uma série de fatores, mas esquece de olhar para o Senhor, esquece de olhar para Deus. Jesus disse de forma clara: ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Quantos que estão passando por problemas que têm buscado verdadeiramente o reino de Deus? Quantos? Olha, irmãos, para que nós possamos conhecer o reino de Deus, o primeiro passo é meditarmos na palavra, o primeiro passo é conhecermos a Bíblia, o primeiro passo é conhecermos a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, claro, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar na palavra. E vale ressaltar, irmãos, que essa meditação leva-me à prática. Meditar sem colocar em prática é perder tempo. Vou ser sincero para você, é perder tempo. Você que lê a Bíblia, você que medita na Bíblia, estuda a Bíblia, mas não tem interesse em praticar os ensinamentos de Cristo, olha, você está perdendo o teu tempo. Sinceramente está perdendo o teu tempo, porque valor nenhum tem para você. Mas a partir do momento em que você medita na palavra, em que você lê a palavra, em que você procura conhecer aquilo que Deus quer para a sua existência, e você pratica, coloca em prática no teu dia a dia, você para de fazer as coisas erradas, para de fazer aquilo que desagrada a Deus, enquadra a tua vida na vontade do Senhor, fala para Deus: olha, Senhor, a partir de hoje estou abandonando tudo que esse mundo tem oferecido. O que é o mundo, irmãos? O mundo, querido, é aquilo que a sociedade oferece, é aquilo que o contexto dessa terra oferece. Sim, isso chama-se de mundo. Espiritualmente falando, são práticas geralmente originárias de Satanás. São coisas que Satanás coloca à disposição e as pessoas usufruem. Aquele que olha para o Senhor, coloca o seu coração na mão do Senhor, esse é transformado, esse é purificado, esse é resgatado, esse recebe uma nova vida, esse recebe de Deus a restauração completa do seu ser. E é isto que você precisa, é isto que nós precisamos, é isto que eu fiz um dia.
Um dia também passei pela mesma situação. A minha vida não tinha sentido, a minha vida era vazia, mas um dia eu olhei para o Senhor, eu o reconheci como Senhor e Salvador da minha vida, entreguei minha existência para Ele, declarei para Deus que não queria mais viver segundo o meu próprio entendimento, segundo as filosofias que existem por aí, mas que eu queria viver a vontade dEle acima de todas as coisas. Isto, irmãos, é colocar em primeiro lugar na vida o reino de Deus. E aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, esses, além de receber a salvação, porque a salvação vem junto, é anexado, você busca o reino de Deus, aceita, pratica o reino de Deus, consequentemente você recebe junto com isso a salvação da tua alma. Salvo você já está. Mas você, junto com essa salvação, junto com essa observação da vontade de Deus, você vai receber a alegria perene, porque o Espírito Santo de Deus vai morar dentro do teu coração. Você será abençoado no teu trabalho, abençoado no círculo familiar, você será abençoado naquilo que você faz, porque esta é a promessa de Deus para os fiéis. E acima de tudo, você será um discípulo, aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, torna-se discípulo de Deus, e o discípulo de Deus tem prazer, o discípulo do Senhor tem prazer em falar daquilo que aprendeu na palavra para o próximo. É assim que funciona, irmãos. Mas se a tua vida continua vazia, continua sem objetivo, você amanheceu e olha para a frente, é mais um dia, oh Senhor, mais um dia. Se você está vivendo desta forma, meu querido, tem algo errado na tua comunhão com Deus. Provavelmente ela não exista de fato. Você pode até achar que você tem comunhão com Deus. Nós temos vivido dias em que as pessoas acham tudo. As pessoas acham que Deus está errado. As pessoas acham que aquilo que Deus escreveu na Bíblia foi escrito por homens, portanto não tem valor. As pessoas acham que Deus é um velhinho, já caduco, que não sabe mais o que faz. É assim que as pessoas enxergam a Deus. É desta forma. Sabe por quê, irmãos? Porque são insufladas pelo diabo, são orientadas, são dirigidas, são levadas pelo inimigo a pensar desta forma. Porque o diabo é que semeia todo tipo de engano, e isto, claro, é mais um dos muitos enganos semeado por Satanás no meio da sociedade. As pessoas entenderem que já era, que Deus já era, porque em nossos dias precisamos viver outras situações. O cristianismo é ultrapassado, Deus é ultrapassado, a palavra do Senhor já não tem tanto valor, a palavra de Deus já não tem valor, porque aquilo que o homem conclui é mais importante. E eu quero falar que as pessoas que pensam assim, vivem assim, não têm paz no seu coração, não têm alegria na sua vida, não têm paz, não têm alegria. Não tem, amados. Eles podem até dizer, eles podem até falar por aí que tem paz, que tem alegria, que estão muito bem da forma que são, mas é engano, porque na verdade não possui essa alegria. É impossível aquilo que é de Deus, a alegria verdadeira, a alegria perene, aquela que é dada pelo Espírito Santo que não se acaba, é impossível que aquilo que é do Senhor, ela possa vir naturalmente na vida do homem. Impossível, irmãos. Não existe dessa forma. Aquilo que é de Deus não é natural. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor para receber de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter comunhão com Ele, buscá-lo em primeiro lugar, é recebendo Deus como Senhor e Salvador, para que nós possamos ser agraciados com toda sorte de bênçãos. É assim que funciona. Mas se as pessoas não entendem dessa forma, não querem aceitar esta verdade, mas querem viver segundo aquilo que acham conveniente, não conseguirão ter paz nessa terra conturbada, não conseguirão ter paz, porque serão como castelos de areia. Constrói hoje, bonitinho, amanhã vem a onda, derruba tudo, o camarada levanta novamente, faz outro castelo bonitinho,
Na próxima maré cheia, maré alta, lá se vai o castelo por água abaixo. É assim a vida daqueles que não têm Cristo Jesus. É como um castelo feito de areia, que a onda derruba. Mas aqueles que são construídos na rocha, alicerçados na rocha, e esses são aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. São aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, que procuram conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Esse sim tem um castelo, tem uma vida alicerçado na rocha. Mesmo que venham as ondas dos problemas, as ondas das dificuldades, mesmo que seja uma vida que sofra com o vento do tormento, com o vento da dificuldade, com o vento do problema, não será abalado porque está fortificado sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. E algo interessante, irmãos, essas pessoas não entram em depressão, essas pessoas não entram nessa onda triste, de tristeza profunda. Não, por quê? Porque eles recebem o Espírito Santo de Deus, recebem a graça do Senhor, e aqueles que recebem da graça de Deus são transformados, modificados, são lavados, são redimidos no sangue do Senhor. E não esqueça, meu amado, não esqueça, Mateus capítulo 6, versículo 33, disse Jesus: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Essa é a segunda parte do texto, é a segunda parte. Muitas vezes, e o que nós temos visto com muita constância nesses últimos tempos, tempos difíceis, tempos de profundo engano, é que as pessoas querem primeiro receber as coisas de Deus, mas não querem entregar sua vida para o Senhor, não querem doar-se para o Todo-Poderoso. Mas aqui o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Ou seja, há uma ordem lógica. Primeiro você busca o reino de Deus. Você procura saber o que é que Deus quer para a tua vida. E isto, meu amado, é quando você se deixa envolver por aquilo que é do Senhor, é quando você está firmado na rocha, é quando você vai em busca constante da presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, indo a uma igreja, louvando ao Todo-Poderoso. Esta é a primeira parte. Sim, você não pode inverter essa ordem. A segunda parte: a estes que assim agem, a estes que buscam a Deus, que se doam ao Senhor, que se entregam para o Todo-Poderoso, a estes o Senhor lhe dará todas as coisas. O Senhor sacia o desejo do coração, o Senhor alimenta a alegria, o Senhor nos dá os nossos projetos. O Senhor permite, irmãos, que tenhamos sobre a face da terra a prosperidade, que tenhamos sobre a face da terra a vitória que todos querem, mas nós não podemos perder de vista que é primeiro colocando Deus no coração. Você que me ouve, ó homem de Deus, ó mulher do Senhor, não mude essa ordem, busque em primeiro lugar o reino dos céus, confesse o teu pecado, claro, arrependa-se e confesse o teu pecado para o Senhor, busque de Deus a purificação, busque do Senhor a purificação do teu pecado, procure encher-se com aquilo que é do Senhor, procure encher-se com o Espírito Santo de Deus, frutifique no Espírito Santo, e quando você estiver agindo dessa forma, o Eterno virá sobre você, te abençoará, te envolverá, te fará prosperar nos teus caminhos, encherá o teu coração de alegria, encherá o teu coração de paz, te considerará uma família feliz, te considerará uma vida com boa saúde. O Senhor te honra, meu irmão, te honra. Mas nós temos visto que muitas pessoas estão decepcionadas com Deus. Muitos decepcionados. Primeiro porque estão deixando-se envolver por vãs filosofias e por aquilo que o homem acha que Deus é e que Deus age. Muitas pessoas se deixam levar por doutrinas humanas. Os mais sábios, eles criam doutrinas e as pessoas abraçam isso. Criam filosofias, as pessoas abraçam isso.
Outros se deixam levar pelo achismo. Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque isso, porque aquilo. E esquece, meu irmão, esquece de mergulhar na palavra para saber qual a direção de Deus, para conhecer qual a direção de Deus. Em consequência disso, um grande número de pessoas estão aí tristes, abatidas, decepcionadas, mas decepcionadas porque primeiro procuraram satisfazer o seu coração ao invés de satisfazer a Deus. Aí a decepção vem, irmãos. A decepção adentra o coração. As pessoas são entristecidas, são abatidas, tornam-se muitas vezes depressivas, estão aí com um monte de males, um monte de situações ruins, tudo isso em decorrência da inversão dessa realidade. Está você querendo, está você necessitado, está você precisado de uma bênção de Deus, precisado da graça do Senhor. Ouça que disse Cristo Jesus: ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Quando você põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhe dará todas essas coisas. Aí sim, irmãos, o Senhor virá sobre você, honrará você, o Senhor atenderá aos desejos do teu coração, curará a tua esposa, curará teu esposo, retirará o teu filho das drogas, fará com que você tenha vitória no teu dia a dia, fará com que haja alegria, uma alegria verdadeira, intensa, contínua dentro do teu coração, porque tudo isso é consequência de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos aprender essa verdade de Cristo. É uma verdade que eu não posso fugir dela. É uma verdade que nós não podemos fugir. Nós precisamos primeiro amar o Senhor. Aquela pergunta para você que me ouve: você ama Cristo Jesus? Você ama o Senhor? Você ama a Deus? O que é que você tem feito para Deus para provar que você o ama? Talvez você fale: Elias, eu não preciso provar nada para Deus. Engano seu. Você precisa provar tudo para Deus, porque Ele exige renúncia da tua parte. O Senhor Deus exige renúncia. O amor que nós devemos ter para com o Senhor precisa ser tão real, tão verdadeiro, mas tão sólido, que eu preciso provar a Deus de fato, com ações, com atos. Quando eu amo o Senhor, eu renuncio o pecado. Quando eu amo o Senhor, eu deixo as más práticas. Quando eu amo o Senhor, eu quero satisfazê-lo na minha vida. Quando eu amo o Senhor, eu tiro os meus interesses do primeiro lugar da minha existência. Quando eu amo o Senhor, eu digo para Ele que nada sou. Senhor, nada sou, nada sou. Sou apenas uma massa informe, sou apenas uma lama informe, sou apenas um barro informe. Pega a minha vida, transforma-me, faz de mim um vaso para ser usado segundo a tua vontade. Isso é prova de amor, irmãos. Isso é prova de amor. E não se equivoque. Todos aqueles que dizem amar o Senhor precisam passar pela prova. A prova prática, que permitirá que Deus olhe para você e diga: este é um obreiro aprovado. Este é um homem, uma mulher aprovada, porque amou-me acima de todas as coisas, porque soube buscar a minha vontade em primeiro lugar, soube praticar a minha vontade acima de todas as coisas. Este é um homem, é uma mulher lavada e purificada no meu sangue. É assim que funciona, povo dos céus. O nosso compromisso com Deus não é da garganta para fora, da língua para fora, da boca para fora, não, longe disso. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe o que é que nós preferimos, mas quando eu ratifico o meu compromisso com Deus em atos, em ações, quando eu ratifico as minhas palavras, vivendo aquilo que eu digo ter no coração, que é amor pelo Senhor Jesus, quando eu vivo esta verdade, o Eterno, sim, Ele sim, aprova-me, Ele aprova-me e Ele capacita-me a receber as bênçãos que tem reservada para a minha vida. Está você necessitado de bênção de Deus?
Você precisa da bênção do Senhor? O que foi que você já fez para Deus? Elis Oliveira, eu acho que Deus tem o dever de me abençoar, afinal de contas Deus é amor. Você acha isso por quê? Porque a filosofia diz? Porque alguém disse para você? Porque alguém famoso disse isso para você? Porque você leu em algum livro? Então, ouça aquele que é o maior, Cristo Jesus. E ele disse que não é dessa forma. Não é assim que funciona. Não é assim. Deus dá para aqueles que colocam o seu reino em primeiro lugar. O Senhor abençoa aqueles que colocam o seu reino em primeiro lugar. E isso está narrado nas folhas da Bíblia Sagrada, o livro ungido pelo Todo-Poderoso, e foi proferido pelo maior dos mestres, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não é uma vã filosofia, não é uma divagação loucas dos filósofos dessa terra, mas sim uma palavra, uma sentença verdadeira, real, daquele que deu a sua própria vida para que você tivéssemos vida. Para que tivéssemos vida. Só assim, irmãos, é possível recebermos a bênção de Deus. E só dessa forma nós teremos comunhão com o Senhor. O que Deus quer verdadeiramente de você é o teu coração. E quando você dá o teu coração, aí sim, você viverá a vontade do Senhor em todos os aspectos, com toda intensidade, porque você será segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe você. E lembre-se, é preciso fazer a vontade de Deus para que nós possamos receber a alegria, a paz que tanto almejamos e a prosperidade que tanto queremos na nossa vida. Coloque primeiro a vontade do Senhor na tua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, disse Jesus: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Busque Deus. Entronize o Senhor no teu coração. Entronize o Senhor no teu coração. E você verá o que é ser servo do Senhor e o que é receber as bênçãos de Deus. Que a paz do Eterno seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque é bom demais estar com você. Amém? Que Deus o abençoe poderosamente. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.